Olá, seja bem-vindo a Desacomodando.life. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. É de grátis, é super de boa, só apertar o botãozinho vermelho embaixo. E se você quiser saber de qualquer outro assunto aqui do canal, entra na nossa playlist, tem vários vídeos de vários assuntos. E eu com certeza acredito que você vai gostar de um, pelo menos. Então, assiste o vídeo, se vocês gostarem dos vídeos também, compartilhem com alguém que ajuda muito o crescimento do canal. E vamos no assunto de hoje, que é esse mesmo que vocês estão vendo no título. O vídeo de hoje vai ser com base em um comentário que fizeram aqui no canal, o RSS que fez esse comentário, eu vou tentar printar e colocar aqui pra vocês. E ele fez um comentário falando que o litoral norte é muito caro e que com certeza pra vida real das pessoas que moram na periferia ou que são pobres ou que não têm muita oportunidade na vida, que aqui não é um lugar pra essas pessoas, que aqui é muito caro e com certeza não é lugar pra pobre morar. Então eu vou fazer alguns adendos, né? Vou aproveitar esse comentário, adoro comentários polêmicos, porque me dá ideias, me dá vídeo e a gente consegue conversar e trazer mais informações aqui pro canal. Então já se inscreve e bora pro vídeo. Nesse vídeo eu quero fazer mais tipo um bate-papo mesmo, vou contar algumas coisas pra vocês e vou dar alguns exemplos de opções que você pode ter pra morar aqui em São Sebastião, mesmo tendo pouquinho dinheiro. Mas eu vou fazer alguns adendos durante o vídeo, algumas coisas que eu quero falar com vocês. Mas eu já adianto que eu vou contar também um pouquinho da nossa história, que vocês vão entender que tem tudo a ver, tá? Em primeiro lugar, eu quero fazer uma pequena observação que vai deixar bem claro pra vocês que não conhecem o Litoral Norte, não conhecem essa região, pra entender um pouco do que eu tô falando. É uma região turística, é uma região linda, maravilhosa. O turismo aqui é muito forte, tem muito hotel, muita pousada, muito passeio. Aqui, com certeza, é um lugar assim voltado totalmente para o turismo, tá? Então, lugares que são voltados para o turismo, seja aqui ou em qualquer lugar do mundo, as coisas são mais caras. Em primeiro lugar, aluguel principalmente. Por quê? Por que eu vou alugar minha casa por 500 reais se eu posso alugar ela um final de semana ou vários finais de semana? Eu posso alugar ela por 2, 3 mil reais para uma família vir passar vários dias. Não faz muito sentido. Então, aqui, em primeiro lugar, o aluguel talvez lhe pareça caro, ou é caro comparado com cidades talvez do interior, porque com São Paulo eu não acho. Com cidades do interior, ou com outras cidades, outros estados do país, não sei. Talvez você ache caro, e já deixo claro que um dos motivos é esse. É uma cidade turística, muita gente aluga casa pro turismo, não aluga casa para você morar, um aluguel mensal e tudo mais. E tem pessoas que preferem alugar mensalmente. Então vai da opção de cada dono, de cada proprietário. Eu vou olhar algumas vezes pra baixo, que eu tô com umas fichinhas aqui. Anotei algumas coisas pra acompanhar com vocês no vídeo, pra não perder nenhuma informação ou fazer um erro muito grande. Então vamos lá. Eu e meu esposo, eu sou de Perus, em São Paulo, periferia de São Paulo. Meu esposo é do interior de São Paulo, ali Grande São Paulo, que é Terra Preta. Pelo menos ali foi que ele viveu, né? A maior parte da vida dele, da adolescência, da infância. E a maior parte da minha vida eu sempre vivi em Perus. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente não começa a vida já com tudo pronto e tudo feito. Algumas pessoas começam assim, já nascem com muita sorte, sei lá, né, como é que eu diria isso, e nascem já com coisas boas na vida, já podem ter possibilidades maiores. Verdade, mas alguém trabalhou por isso. Por exemplo, se você hoje tem, sei lá, uma casa pra morar, é porque teu pai trabalhou por isso, tua mãe trabalhou por isso e hoje você tem essa possibilidade a mais. Se hoje você tem um pouco mais de instrução do que o teu pai teve, é porque alguém trabalhou para que você tivesse essa instrução que teu pai não teve. Então, alguém trabalhou. Por mais que você talvez seja, sei lá, tá assistindo esse vídeo, seja podre de rico, herdou tudo do teu pai. Teu pai trabalhou. Então, o pai dessa pessoa trabalhou muito para que o filho tivesse uma condição melhor. Entende? Então nada na vida é de graça ou é de mão beijada, vou deixar isso bem claro. E por que eu quero deixar isso bem claro? Porque às vezes tem algumas pessoas que se utilizam da posição delas de eu ganho pouco, eu não ganho muito, e acham que vão viver assim pra vida toda, e acham que vão ser assim pra vida toda, e acham que nada vai mudar essa realidade. E eu acho uma visão totalmente errada, uma visão totalmente contrária à visão que a gente tem aqui no canal. Então, se você ganha pouco hoje, se você não tem muito estudo hoje, nada disso vai mudar se você não quiser.
Agora, se você quiser, você pode mudar muito, pode mudar toda a sua história, pode mudar a história da sua família. Ah, e é difícil. É lógico que é difícil, gente, não é fácil. É muito mais fácil para alguém que já consegue pagar seus estudos, alguém que tem outras oportunidades na vida. Agora, quem não tem, tem que ralar o dobro e conseguir. E não é porque você ralou, ou você trabalha e ganha pouco, que você trabalha mais que o outro. Eu acho isso uma comparação que não ganha nada, não traz nada de bom. Então, por exemplo, eu dizer, ah, mas uma pessoa tem carro, ela tem uma vida melhor. É, você sabe o quanto ela trabalhou pra ela ter aquele carro e ter uma vida um pouco melhor? Entende? Ah, mas eu também trabalho muito, trabalha, mas talvez esteja trabalhando com a coisa errada, com a oportunidade errada, no momento errado, sabe? Tem coisas na vida que acontecem na hora que tem que acontecer. Não é uma coisa assim, uma fórmula mágica, em primeiro lugar. Então, eu e meu esposo, a gente veio de lares teoricamente humildes, de pessoas que trabalharam muito a vida inteira. Meus pais trabalharam muito a vida inteira para construir a casa que a gente morava, para dar as coisas que a gente precisava. Nada nunca foi de mão beijada para mim, nem pro meu esposo. E a gente sempre fez uma coisa assim que vamos dizer assim, um contrato entre a gente, que a gente sempre ia estudar e a gente nunca ia parar de almejar coisas na vida. Almejar melhorar espiritualmente, almejar melhorar fisicamente, almejar melhorar tudo que a gente pudesse melhorar. E uma delas é financeiramente. Todo mundo quer ter um pouquinho mais de oportunidade de poder comprar coisas melhores, sabe? Porque comprar demais também não leva ninguém a nada. E ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. E a gente sempre pensou isso. Então a gente sempre estudou para concurso público. Eu e meu esposo passamos literalmente 6 anos estudando para concurso público. Fizemos vários. Passamos em alguns que não valiam a pena, não passamos em outros que a gente queria passar. E até que finalmente a gente passou em um. Eu passei no concurso para professor do estado de São Paulo e meu esposo também passou para o Tribunal de Justiça. Então, talvez você olhe agora e fale, ah, você consegue morar aí? Não tô dizendo que a pessoa do comentário disse isso, imagina. Eu amei o comentário, só pra dizer, tá? E a pessoa pensa, ah, eles moram lá porque eles têm mais chance, mais oportunidade, ganham melhor, por isso que eles moram lá na praia. E não necessariamente é isso, na verdade foi muito planejamento. A gente sonhava em morar na praia? Não. Mas a gente queria chegar a ter uma vida melhor e provavelmente ou aqui no Brasil ou fora dele, que a gente tem um sonho muito grande de morar fora do Brasil. E eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir ainda. E é uma coisa que você tem que planejar, você tem que almejar, tem que correr atrás. E se você tem pouco por dar da vida, infelizmente a vida é assim. Você vai ter que trabalhar o dobro, vai ter que estudar o triplo e vai ter que correr atrás e vai ter que ter muito mais força para chegar aonde você precisa do que aquele que talvez tenha mais facilidade, entende? Então são coisas da vida. Agora, a gente pensar que a gente nunca vai conseguir isso ou que isso é impossível, não ajuda em nada, em primeiro lugar. E segundo, qualquer pessoa que queira mudar pra cá, pra São Sebastião, vai ter um custo de mudança. Você vai ter que pagar esse custo. Ah, é alto, é pouco? Não sei se é alto ou é pouco. Depende do quanto você ganha e qual a sua visão de mundo. Mas você vai ter que pagar. Vai ter que pagar a mudança, vai ter que vir pra cá, vai ter que procurar casa. Não adianta você procurar pela internet. Pela internet os preços são muito caros. São de casas mais assim, vamos dizer assim, feitas até pro turismo e que a pessoa pensa na possibilidade de alugar mensalmente e aí ela coloca lá na internet, mas é um preço caro. Então, não adianta você querer sair de onde você tá para você ter uma vida melhor em outro lugar sem ter construído isso, entende? Então, por exemplo, não adianta você morar em São Paulo e ganhar R$ 2.000 e achar que vai mudar pra cá e vai ganhar 3 ou que vai pagar tudo mais barato. Isso não existe. A vida tem um custo, infelizmente a gente paga pra viver, pra fazer as coisas do dia a dia e a gente tem que arcar com essa despesa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Quando a gente mudou pra cá, a gente não tinha um culto. Meu marido tinha ficado desempregado, acho que quase 1 ano sem receber nada. E eu, com meu salário de professor, ganhava pouco. Eu tinha só 20 aulas naquele período e não tinha como pegar mais. Já era, quando ele foi mandado embora, já tinha passado essa coisa de selecionar aulas e tudo mais. E a gente sobreviveu com 1.000 e pouquinho durante quase 8 meses. E a gente, pra mudar pra cá, teoricamente a gente não deveria ter mudado. Por quê? A gente morava na casa da minha mãe, né? Onde ela tem 2 casas, então a gente morava em uma delas, não pagava aluguel. A gente estava cômodo onde a gente estava. A gente tinha... Ele ia ganhar a mesma coisa lá em São Paulo como ele ganha aqui. Então era muito mais cômodo a gente ter ficado lá. Mas qual é a qualidade de vida que a gente teria lá? Sabe? Qual é a oportunidade que nós estaríamos dando para os nossos filhos? Então a gente fez o quê? A gente fez uma dívida. A gente
falou, vamos dar um jeito, a gente vai pagar. Vamos fazer essa dívida para poder mudar. E a gente pagou a mudança, pagou o depósito da casa que a gente encontrou aqui. E a gente trabalhou muito para isso, foi muito esforço fazer toda aquela mudança. Eu estava grávida na época e a gente deu um jeito. E a gente terminou de pagar essa dívida agora, 2 anos morando aqui. Depois de 2 anos. Então, nada na vida é tão simples. Cada um tem que achar seu caminho. Você tem que achar o caminho que você quer para o seu sonho. Talvez não seja morar aqui, talvez seja, sei lá, morar em outro país, aprender uma língua nova, estudar algum instrumento, estudar algum esporte que você sempre quis, praticar algum esporte que você sempre quis, sabe? Então, depende do teu objetivo e qual é o preço que você quer pagar por ele. No nosso caso, o preço foi ficar, sim, endividado por um bom tempo para poder estar aqui. E eu digo, valeu a pena? Valeu a pena. Com certeza valeu a pena. Então, nada na vida é assim, ai, pum, eu quero mudar para tal lugar, eu vou. Não é assim. A gente quer muito morar em outro país, mas existe, por exemplo, um planejamento. Você tem que tirar seu passaporte, você tem que tirar seu visto, você tem que ver que país você quer morar, quais são as chances de trabalho lá, se você consegue uma licença do seu trabalho aqui para morar um tempo lá e ver o que você consegue. Tudo isso tem que ser planejado, tem que guardar dinheiro. Eu sei que é difícil. É muito difícil quando a gente ganha um pouco a mais. Imagina quando a gente ganha pouco. É muito difícil. Mas se você guardar R$ 50 por mês, R$ 40 por mês, já é um dinheirão. Em 2 anos você já consegue guardar um dinheiro suficiente para pagar uma mudança para cá. Então, eu acho que tudo na vida vai depender da escolha do seu caminho. Gente, ser pobre não é uma fatalidade, tá? Não é uma coisa tipo, ah, sou pobre, fico ali. Não, não é. Então, assim, se você é pobre, como eu teoricamente sou, porque não adianta nada você ganhar um pouco a mais, vai ter milhares de dívidas para pagar, e às vezes uma pessoa que ganha bem menos, mas não tem nada de dívida para pagar, tá muito melhor, entende? Então, às vezes a pessoa, ela não tem carro e não tem os custos do carro. Carro tem custo. Carro não é privilégio, carro é gasto. As pessoas acham, ah, mas tem mais conforto. Tem mais conforto. Você paga caro por ele. Você paga IPVA, você paga manutenção. Meu carro mesmo tá querendo quebrar. A gente já fica assim, né? Não quebra agora não, segura mais um pouquinho. Então, sabe, tudo tem um custo. Então, falando de custo, eu vou falar um exemplo de custo de você morar aqui. O mínimo que você precisa para morar razoavelmente confortável para uma família de 4 pessoas. E geralmente numa família de 4 pessoas, o pai e a mãe trabalham, os dois conseguem ganhar um pouco mais do que um salário mínimo. E outra coisa, aqui você vai pagar as coisas do dia a dia, mas aqui você vai ter muita qualidade de vida. Aqui, por exemplo, comparando com a periferia de São Paulo, com Perus, por exemplo, o posto de Perus, sabe? Gente, atende muita gente, não tem qualidade. É 3 meses para você marcar uma consulta. Aqui é muita qualidade, ensino, muita qualidade. Tem cursos gratuitos, tem aulas gratuitas de vela, de vários esportes, de surf. Quando que você vai ter isso numa periferia? Nunca. Na periferia você não encontra essas coisas. Então, às vezes fazer um sacrifício no orçamento, às vezes fazer uma dívida e conseguir mudar para algum lugar melhor e você reconstruir a sua vida lá, vale a pena. Então eu vou passar alguns valores para vocês, para você que está assistindo esse vídeo, tem um sonho de dar um pouquinho de conforto para sua família ou de morar num lugar mais bonito, sabe? Um grande engano das pessoas é achar que você mora na periferia e ganha pouco e gasta pouco. Não é assim. A maioria das pessoas que eu conheço que moram na periferia ganham muito mais do que 2 salários. Você entra na casa da pessoa, tem tudo caro, tem videogame, tem televisão, tem coisas caras que nem eu hoje na minha vida tenho. E a pessoa tem, e ela sai, ela faz churrasco de final de semana, e ela passeia, e ela mora num lugar ruim. Ou mora no meio da, sei lá, da periferia, do lado de um córrego. Porque é cômodo, entendeu? Você mudar é incômodo. Gera um incômodo, mas pra você conquistar as coisas na vida tem que ser incômodo. Tem que passar por esse, sabe? Ai, meu Deus, fazer mudança, mudar daqui, vou ter que economizar ali, vou ter que guardar esse dinheiro aqui, entende? Então, tudo passa por um processo. Mas chegando nos valores, vou dar um exemplo aqui pra você que tá assistindo esse vídeo e talvez queira morar aqui. E dizer pra você que é possível sim, se você planejar isso, se você realmente quer muito isso, quer ter um lugar melhor pra morar, e você vai conseguir. Simples assim. Quando a gente almeja uma coisa, alguma coisa acontece na nossa vida. E às vezes a gente até muda a nossa opinião, sobre o que você quer, se você queria aquilo, se você queria isso. Mas é impressionante o quanto a gente querer algo e batalhar por isso traz um monte de coisas. Uma avalanche de coisas pra nossa vida. Eu vou mostrar pra vocês. Então, por exemplo, se você quisesse morar aqui com a sua família gastando o mínimo, você vai pagar
num lugar mais afastado, não adianta você querer morar. Ó, vamos lá, comparação. Não adianta você querer comparar, morar, por exemplo, vou dar o exemplo de Perus, Franco da Rocha, Francisco Morato, que esses lugares que eu conheço. Não adianta você querer morar nessa região metropolitana de São Paulo, na periferia de São Paulo, Taipas, que eu conheço também. Você querer morar lá, chegar aqui, você quer morar no centro com o pé na areia. Não adianta. Você provavelmente vai morar aqui e a sua condição financeira vai te dar a chance de pagar um lugar um pouco mais longe do mar, vai pagar um lugar num bairro mais simples e depois você vai crescendo na vida. Aqui tem muitas oportunidades, basta você correr atrás disso. Então, não adianta você querer morar em Peru, em São Paulo, e vir pra cá ganhando o mesmo, a não ser que você venha pra cá ganhando mais, e passando um concurso, alguma coisa do tipo. Mas se você veio pra cá ganhando o mesmo salário, arrumou um trabalho aqui, mudou pra cá, não adianta você querer morar no centro. Você não é o seu padrão de vida, entendeu? A gente tem que crescer um degrauzinho de cada vez. Então, por exemplo, em Perus, minha mãe tem casa de aluguel, minha mãe aluga casa em Perus. Em Perus, você não vai pagar menos de R$ 600 por 2 cômodos. Não vai. Muito difícil. A maioria dos lugares que você for em Perus, que você for em Taipas, você vai pagar pelo menos uns R$ 600 por 2 cômodos, o que para uma família é bem apertada. Uma casa com 2 quartos, garagem, sala, cozinha, 2 banheiros, você vai pagar pelo menos aí R$ 1.200 a R$ 1.500 em São Paulo, na periferia. Porque se você for pro centro, é R$ 3.000. Um apartamento é 2.000, quase 3.000, e você ainda tem que pagar o condomínio. Entende? Então, vamos fazer comparações justas. Na periferia de São Paulo e na periferia de São Sebastião. Essa é a comparação justa. Então, vamos lá. Aqui, nas periferias, teoricamente, que são lugares maravilhosos, pelo menos na minha opinião, nos lugares mais simples aqui, mas com ainda uma boa qualidade de vida, você vai pagar de R$ 700 a R$ 800 por uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e garagem. R$ 800, então põe aí na conta. Mas você vai gastar mais uns R$ 700 com comida para umas 4 pessoas, economizando e trabalhando para isso. Mas dá pra viver? Dá. E você vai gastar mais ou menos uns R$ 100 com internet. Se você quiser internet, você vai gastar mais ou menos uns R$ 100 por mês. Mais uns R$ 100 de luz que você vai gastar. Porque se você vai morar aqui e você não tem condições, é claro que você não vai comprar um ar-condicionado. Por quê? Porque é caro. Então a sua energia vai vir mais baratinha. E você vai gastar mais ou menos uns R$ 50 de água. Isso é, mais R$ 250. No total dessa conta toda, dá R$ 1.750. Esse é o mínimo que você precisa ver aqui. Ah, mas e o transporte? Se você tá mudando pra cá, arrumou um emprego aqui, você arruma uma casa ou algum lugar perto desse emprego e você vai conseguir ir de bike trabalhar. A maioria das pessoas vão de bicicleta trabalhar, usam muito a bicicleta, não usam ônibus, tanto que é bem comum você ver os ônibus bem vazios aqui, pelo menos nas horas que eu observo, sempre tá muito tranquilo a questão do ônibus, tá? E outra, se você quiser incluir o ônibus na conta, você pode incluir, mas geralmente as pessoas recebem vale transporte das empresas e tudo mais. Então, esse é o valor mínimo para se precisa viver aqui. Ai, tá caro. Olha, em Perus eu acho que eu gastava mais do que aqui, mesmo não pagando aluguel, pra vocês terem uma noção. Então, eu acredito que o custo nas periferias de São Paulo são altíssimos, tudo é caro, tudo em bairro é caro, você tem que sair do seu bairro, ir pros centros pra conseguir ir no atacadão fazer compra, porque se você não fizer isso, é muito caro. Então, o aluguel também é caro, não é barato. Se você tem carro, você gasta mais gasolina. Se você mora longe, você gasta mais transporte. Então aqui as coisas são mais perto, são mais tranquilas. E praticamente todo bairro que você morar aqui, em São Sebastião, é perto da praia. Por quê? Porque a cidade é uma tripinha, assim, ó. Então os bairros não entram muito pro continente, sabe? Então tudo é muito perto da praia. Então eu acho que é super tranquilo. Ah, mas ainda tá caro. Então trabalhe pra chegar nesse mínimo. Trabalhe pra ter o que você precisa pra mudar. Ai, mas eu quero muito mesmo ir. Faça uma dívida, sei lá. Dê o seu jeito. Ache o seu caminho. O nosso caminho foi, assim, fazer a dívida, pagar ela, e hoje conseguimos estar aqui. E graças a Deus, hoje a gente tá aqui e não tem mais essa dívida pra pagar. E estamos mais tranquilos. Então, tudo na vida é uma questão de oportunidade, é uma questão de gestão do que você quer, do que você planeja. Então, em resumo, se você quiser morar em São Sebastião, tem essa opção. Agora, se você ainda achar caro, tem a opção de você ser caseiro. Olha que maravilha. A gente já pensou nessa opção, mas com 2 filhos, não rola, né? 2 crianças pequenas, meu esposo trabalha fora, então não é muito o nosso perfil. Mas se você vier pra cá e achar uma vaga de caseiro, seria maravilhoso. Porque além de você ter uma moradia,
provavelmente muito boa, perto do mar, numa casa linda, maravilhosa, você ser caseira, cuidar dessa casa, você ainda ganha seu salário. Então, é uma opção. Ah, é fácil de conseguir? Gente, não sei. Tudo na vida é pesquisar, é correr atrás, é vir até aqui, pesquisar, perguntar para as pessoas. Infelizmente, tudo na vida tem um custo. Agora a questão é se você está disposto a pagar por essa qualidade de vida ou não. E eu e meu esposo estávamos dispostos e graças a Deus deu tudo certo. Não tenho plano de saúde, eu uso o SUS aqui e é maravilhoso. Tudo aqui na cidade é muito bem feito, muito melhor do que São Paulo, muito melhor do que a periferia que eu morava. E o nosso custo de vida aqui é bem menor do que na periferia, e isso que a gente paga aluguel. Enfim, queria só desse vídeo pra não parecer que quem mora aqui é rico ou que aqui não tem pobres, que aqui tem muitas pessoas humildes e muito pobres, que não têm condições muito grandes na vida, que trabalham duro e que com isso vão conseguindo, né, alcançar outras coisas. E aqui as pessoas trabalham muito de final de semana, em horários para turismo e tal, e as pessoas trabalham muito e vão alcançando as coisinhas na vida delas. Então, se você é jovem e começou a trabalhar agora, não faça dívidas, vai juntando, uma hora você consegue. E pra morar sozinho, essa conta aqui cai muito. Porque pra morar sozinho, você acha casa de 2 cômodos, acha um quarto, né, tipo kitnet pra você morar. Aí cai pra menos de R$1.000 e você consegue se virar. Então, é isso, esse vídeo ficou enorme. Eu espero que seja útil pra alguém. Se você tá assistindo até aqui, se inscreve. E muito obrigada por assistir o vídeo. Eu espero que tenha sido informativo. E eu espero que eu tenha respondido seu comentário. Você que comentou, perguntando ou falando sobre esse assunto. E se você ainda achar caro, trabalha mais um pouco, junta mais um pouco, que Deus abençoe você e que você consiga o sonho de vir morar aqui. E tchau!